Glória, glória, Jeová. Veio e por dentro eu já tinha morrido. Oh, aleluia, Jesus. Veio e me deu a vida. Eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo. Oh, glória, glória, glória a Deus. Ó Senhor, te bendirei, porque digno tu és. Ó Senhor, te exaltarei, porque digno tu és. Eu já tinha desistido. Oh, aleluia, Jesus. Veio e me resgatou. Por dentro eu já tinha morrido. Veio e me deu a vida. Eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo. Ó Senhor, te bendirei, porque digno tu és. Ó Senhor, te exaltarei, porque digno tu és. Oh, aleluia. Glorificado no nome do Senhor. Glória a Deus. Você que está aqui nessa noite para adorar a Jesus, glorifico. Não tem oportunidade. Vamos entrar agora conosco, você. Aleluia. Você. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Vamos cantar com o Clevete, já tem outro ali. Vamos cantar com o Clevete. Aleluia. Como diz os irmãos, a gente tem que entrar e receber, mas vamos improvisando, né? Aleluia. Esses valores são do nosso CD. Nós temos 3 CDs gravados. Louvamos o nosso Deus, aleluia, para fazermos a obra do Senhor. Aleluia. No final, pode estar procurando aqui conosco. Entraste aqui, precisando ouvir de Deus uma palavra que te conforte e te dê forças na jornada. Você às vezes já pensou em desistir. Olha aqui, Deus está vendo a tua angústia, a tua aflição, e já chegou diante dele a tua oração. Oh, não temas, meu irmão, Deus vai agir. Prossiga. Não desista do teu alvo desejado. Eita, Jesus. Os teus sonhos com Deus estão bem guardados. No momento certo, Deus vai te surpreender. Que glória! Só alcança aquele que nunca desiste. Tenha fé, ó meu irmão, luta existe. Que um milagre em sua vida Deus irá fazer. Você vai ver que essa luta vai passar. Eita, Jeová. A vitória já é sua.
sua glória, você vai ver quando Deus entrar em cena, vai corrigir os seus problemas e tirar nova estratégia pra vencer. Você vai ver, é mentira, perigo, e Deus não está contigo. Eu profetizo, Deus tem bênção pra você. Mas tu não serás atingido. Prossiga, não desista do teu alvo desejado. Os teus sonhos com Deus estão bem guardados. No momento certo, Deus vai te surpreender. Sua vida Deus ia fazer. Você vai ver, essa luta vai passar, essa porta se abrirá, a vitória já é sua, pode ver. Você vai ver, quando Deus entrar em cena, vai corrigir os seus problemas e tirar nova estratégia. Você vai ver, é mentira, perigo, e Deus não está contigo. Eu profetizo, Deus tem bênção pra você. Não desista do teu alvo. Maravilha. Aleluia. Pastor Paulo, por gentileza. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Amados, abramos nossas Bíblias no livro, na carta aos Romanos, no capítulo 10. No tema do nosso culto de missões, versículo 15. Romanos 10, 15. Enquanto os irmãos localizam, eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele está me concedendo em fazer menção da sua poderosa palavra. Eu já vou avisando que eu não vim aqui contar histórias, eu vim aqui pregar o Evangelho do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Tem muitos pregadores que gostam de contar história. Eu sou pregador da palavra. Ah, pastor, mas eu não gostei da palavra. Então reclame, você vai reclamar para o dono da palavra, porque o dono da palavra não sou eu. Amém? Eu agradeço a Deus pela vida do irmão Carlos, primeiramente. Cadê ele? Está ali o irmão Carlos. O irmão Carlos foi o contato inicial, né, irmão? Quem nos trouxe aqui. Agradecer a Deus pela vida do pastor Aldo, pela confiança, pastor José Hilton. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus pela vida dos demais irmãos que aqui estão, pela vida desta igreja. Agradeço a Deus pela vida do pastor Moacir, a irmã Mara, que aceitaram o nosso convite, o irmão Wellington, o irmão Cristiano, a irmã Sônia, a irmã Marilda, a irmã Jucinéia. Ou seja, tem um bom grupo de pessoas aqui conosco. Amém? Encontraram Romanos 10, 15? Então vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. E como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito,
Quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho de paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. Vamos ler tudo junto, igreja? No 3. 1, 2, 3. E... Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz. Foi só que a retaguarda que leu, né? Foi só um ensaio, vamos ler novamente. No 3, toda a igreja. Quem trouxe Bíblia, irmãos? Quem trouxe Bíblia? Vem pra peleja, tem que trazer Bíblia, amém? Vamos lá no 3. 1, 2, 3. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz. Amém. Poder sentar em nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele vai escrever esta carta. Se nós prestarmos bastante atenção, nós iremos perceber que a carta aos Romanos é a carta mais longa do apóstolo Paulo. É uma carta teológica, uma carta muito profunda. Paulo, quando ele escreve esta carta, ele ainda não tinha conhecido a igreja de Roma. É interessante que a igreja de Roma, uma igreja que cresceu muito, e o apóstolo Paulo tinha o desejo, segundo o livro de Atos, de conhecer a igreja de Roma, porque não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Quem fundou a igreja de Roma, ninguém sabe. Talvez um prosélito, talvez alguém que estivesse ali na época, no dia em que Jesus derramou o Espírito Santo, na passagem que nós encontramos ali em Atos 2. Por fim, Paulo escreve esta carta para a igreja de Roma, incentivando a igreja à pregação do Evangelho. Agora trazendo para nós, trazendo para a nossa realidade, o que é o Evangelho? O que o Evangelho significa para nós como igreja? Será que hoje existe apenas um Evangelho pregado? Será que o Evangelho de Jesus Cristo ele está sendo pregado verdadeiramente? Nós estamos em um culto de missões. Nós estamos em um culto onde, certamente que daqui, o Senhor quer levantar pregadores, o Senhor quer levantar profetas, levantar evangelistas. Mas que evangelho está sendo pregado na atualidade, amados? Nós temos ienes denominações pelo Brasil, pelo mundo, e nós observamos que a igreja, aos poucos, vai minguando. Ou seja, morrendo espiritualmente. Onde está o problema? Será que o problema está no Evangelho? Será que o Evangelho mudou? Será que o Evangelho não surte mais efeito? O que está acontecendo? Prestemos bastante atenção, queridos. Que o Evangelho do Senhor ele é imutável. Ele jamais mudará. O Evangelho jamais mudará. Ele é imutável. O Evangelho que transforma, o Evangelho que muda a vida do pecador, o Evangelho que anuncia coisas boas, coisas novas. Este Evangelho que está aqui, esta palavra que está em nossas mãos, jamais mudará. O que Cristo falou, o que o Cristo deixou para nós, jamais mudará, porque a palavra de Deus, João 17 diz que é a verdade. Aleluia! Esta palavra é a verdade, queridos. Esta verdade jamais mudará. Jamais o Evangelho deverá ser adaptado ao pecador. Quem quiser a salvação, quem quiser um dia se encontrar com Cristo, vai ter que se adaptar a esta palavra. Vai ter que aceitar a Cristo como Salvador. Vai ter que abandonar o pecado. Vai ter que abandonar a pornografia. Vai ter que abandonar a prostituição para poder herdar a vida eterna. É esta a boas novas do Evangelho. É esta a boas novas do Evangelho. É o mundo vindouro. É o mundo preparado para nós, amados. É a eternidade. A maior promessa que ficou para nós, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 25, é a vida eterna. Meu Deus! Pastor, mas
Eu estou vendo uns pregadores aí, campanha para ganhar apartamento, campanha para o marido voltar, campanha para a esposa voltar, campanha para isso, campanha para aquilo. Presta bem atenção, ninguém barganha com Deus. Ninguém barganha com o Senhor. Aquilo que Ele tem preparado para você é algo infinitamente maior e melhor. 1 Coríntios 2,9 vai dizer que aquilo que os olhos não ouviram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que nunca subiu ao coração do homem, é isto que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Então o evangelho de salvação, queridos, não é conto da carochinha. O evangelho da salvação não é eu chegar aqui e dar um espetáculo, animar a igreja, colocar a igreja para cima, como muitos fazem por aí. São animadores de igreja. Meu Deus! Aleluia! O pregador do evangelho, ele tem primeiramente que viver a palavra. Porque muitas das vezes a palavra salva o ouvinte, mas não salva o pregador. Amém? Muitas das vezes você está pregando o evangelho, quem está recebendo recebe a salvação e quem está pregando já está condenado. Então o evangelho é coisa séria, amados. O evangelho não é brincadeira. O reino de Deus, o reino espiritual, não é brincadeira. Não é brincadeira. Por isso eu sempre anuncio que eu não conto histórias, eu prego a palavra de Deus. Aleluia! A palavra de Deus. Então veja bem que aqui esta carta aos Romanos, o apóstolo Paulo ele vai usar diversas passagens do Antigo Testamento. E a passagem que acabamos de ler se encontra em Isaías capítulo 52, no versículo 7. Isaías 52, versículo 7, quando o profeta ele anuncia a libertação do povo da Babilônia. Veja bem, que Isaías ele vai profetizar que aquele povo que estava em cativeiro, aquele povo que em 3 oportunidades, Nabucodonosor, o rei caldeu, ele leva preso para a Babilônia, haveria o dia da libertação, haveria o dia da salvação daquele povo. Então Isaías ele prega, Meu Deus! ele anuncia que um libertador daria as boas novas de salvação. Aleluia! Pastor, mas em que ano aquele povo foi preso? Em 3 oportunidades. É uma história bastante longa se nós pegarmos desde o início. Judá, o reino do sul, ele é levado cativo em 3 oportunidades, nos anos 605, 597 e a última investida no ano 586, quando o templo em Jerusalém e a cidade estão destruídos. Aquele povo vai ficar em cativeiro 70 anos, mas havia uma promessa para aquele povo. Havia uma promessa de libertação para aquele povo que ficou cativo. Então Isaías ele anuncia: quão formosos são os pés daquele que está sobre o monte. Aleluia! Anunciando a libertação do seu povo. Aleluia! Meu Deus! Veja bem que ele vai aplicar para o evangelho, ele vai aplicar para nós, ele vai deixar para a igreja, o apóstolo Paulo, ele vai falar, ele vai pegar esta passagem do livro de Isaías para anunciar o quão importante e quão grande é a responsabilidade sobre a vida daquele que anuncia o evangelho. Glória a Deus! Porque o evangelho traz também salvação, amados. Aleluia! Quantas pessoas estão envolvidas na prostituição? Quantas pessoas estão vivendo no mundo das drogas, no mundo do pecado? Quantas pessoas estão perdidas? Pessoas que não acham consolo em lugar nenhum. Pessoas que estão desesperadas, pessoas depressivas. Quantas pessoas estão sendo vítimas da obra de feitiçaria, da obra de macumbaria? Quantas pessoas se encontram espiritualmente presas e quando o evangelho lhe avança, quando o evangelho é anunciado, quando a palavra de Deus chega no coração, a libertação, a cura, a poder, o Senhor ele trabalha e liberta estas pessoas que se encontram aprisionadas. Este é o poder do evangelho. Veja bem que Cristo, Mateus 16, 18, em uma conversa com Pedro, ele diz assim: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
As portas do inferno. Queridos, o inferno, ele tem portas. Está no plural. Portas. Diferente do nosso Jesus, que ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 10:9, ele vai dizer: eu sou a porta, artigo definido a porta das ovelhas. Aleluia a Deus. Ninguém vai quem entrar por mim encontrará pastagem e viverá. Meu Deus! Então, a porta. O inferno tem o quê? Diga assim: portas. Portas. Mas fala como crente: portas. Portas. Amém. Que portas são essas, pastor? Diversas portas, amados. Para você servir a Cristo, você precisa ter fé. Para você servir ao diabo, você não precisa ter fé. Ele não é exigente. Basta você não aceitar a Cristo. Basta você não acreditar no Salvador. Basta você recusar o Evangelho. Não tem problema nenhum. Satanás vai estar de braços abertos, te aguardando naquele grande dia. Você está entendendo? O que acontece hoje, amados? O que acontece hoje é que nós não prestamos atenção nessas escolhas que nós devemos fazer. Muitas pessoas dentro da casa de Deus estão brincando de ser crente, pensando que o pastor está sendo enganado. Pode até ser, meu pastor. Nós não somos onipresentes, não somos oniscientes. Agora atenção, atenção, igreja, que o dono da igreja, que não é o pastor, o dono da igreja é Jesus. Ele falou que a igreja era dele. Este ninguém consegue enganar. Ah, pastor, mas eu vou me esconder debaixo da cama. Jonas disse que ele estava no inferno, e até mesmo lá os olhos do Senhor estavam sobre ele. Presta atenção na tua escolha, meu irmão. Presta atenção naquilo que você está fazendo. É tempo de santificação. É tempo de buscarmos renovo para nossas almas, porque a palavra está sendo pregada. A palavra está sendo anunciada. E nesta noite o Senhor, ele quer renovar a sua igreja. Deus de poder e glória. Eu creio. Tem que haver um renovo, amados. Aleluia. Tem que haver um renovo. Verdade, Deus. Não, pastor, mas eu acho que o Senhor prega pesado. Pastor, eu acho que o Senhor está batendo na igreja. A noiva está sendo espancada. Presta atenção. O cordeiro apanhou ou não apanhou? Cuspiram o cordeiro, espancaram o cordeiro, despiram o cordeiro, humilharam o cordeiro. Mas eu não posso falar para a noiva. A noiva tem que continuar no pecado. Se você continuar no pecado, você vai para o inferno, querido. A escolha é sua. Somos nós que fazemos a escolha. Somos nós que escolhemos. O cordeiro fez a parte dele, suportou tudo caladinho, como um cordeiro mudo. Isaías vai citar, Isaías 53, apanhou, foi moído pelas nossas transgressões. E nós, o que é que nós estamos fazendo, amados? Muitas pessoas, repito o que eu falei, estão brincando de ser crentes. São crentes na presença do pastor, na presença da igreja. Chegando na rua, meu irmão, passa uma mulher, só falta quebrar o pescoço. Na empresa esquece de ser crente. Na faculdade esquece de ser crente. Está na hora da igreja santificar a sua vida. As tuas vestes têm que ser lavadas no sangue do Cordeiro, amados. Porque o arrebatamento se aproxima. O arrebatamento se aproxima. E a igreja precisa estar pura na presença do nosso Deus. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Meu Deus! Aleluia! Aleluia. E como eles pregarão se não forem enviados? Eu vou retornar aqui, voltar no versículo no 14, o contexto, que começa, Paulo ele começa a fazer uma espécie, ele faz 4 perguntas. Ele começa a questionar, em sua carta à igreja romana. Como então eles invocarão aquele em quem não creram? Como é que eu vou invocar um Deus que eu não creio?
Um Deus em que eu não acredito. Como é que eu vou invocar? Eu preciso de um emissor, eu preciso, a mensagem, ela é interessante, que ela tem o emissor, que é a pessoa que está falando. Do outro lado tem quem? Tem o receptor. Entre o emissor e o receptor tem a mensagem ela precisa ser ouvida de forma que o receptor possa entender a mensagem. Não adianta eu chegar aqui e usar termos teológicos, termos profundos, se a igreja sair daqui vazia, se a igreja não entendeu. Porque tem pessoas que vão pregar a palavra de Deus, parece que é necessário levar um dicionário, amados. É tanto termos teológico que você sai da igreja vazia, você não entendeu nada. O que foi mesmo que ele pregou? Não sei. O evangelho ele é simples, amados. O evangelho ele é direto. O evangelho não tem mistério nenhum. Verdade, Deus. Não tem mistério nenhum. Você vai ver que Jesus, quando ele vai iniciar o seu ministério, Mateus capítulo 4, versículo 17, o que ele vai falar primeiramente? Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Arrependimento de pecados. Eu não posso aceitar a Cristo se eu não me arrepender. Verdadeiramente, pastor, mas eu passei por situações na minha vida que eu não consigo esquecer. Se você não perdoar aquele que lhe ofendeu, você não está apta para entrar no reino de Deus. Porque Jesus, ele morreu por quê? Por nós pecadores. Continuamos pecadores. Enquanto estivermos com esse corpo, com essa carne, enquanto nosso corpo não for glorificado, nós continuamos pecando, amados. Continuamos pecando. Nós estamos na Babilônia. Mesmo nós não sendo babilônios, nós continuamos pecando. Então veja bem. Como então eles invocarão aquele que não creram? Foi a primeira pergunta. E como eles crerão naquele de quem não ouviram? Outra pergunta do apóstolo. Como eles vão crer naquele que eles não ouviram? É necessário que o emissor, que o mensageiro pregue a palavra de Deus. Outra pergunta. E como eles ouvirão se não há quem pregue? Outra pergunta. Como eles ouvirão, queridos? Bom, se não houver pregador, como é que nós iremos alcançar as almas? Como nós iremos alcançar as almas se não há quem pregue a palavra de Deus? Porque convenhamos, você abre o Facebook e tem umas pessoas lá que se vestem, né? Até com aquele saco, né? Para dizer que é profeta, né? O cara coloca um saco, sei lá que material aquele ali. Lá no Pará que chama de sarrapilheira, né? De guardar carvão, para demonstrar humildade, né? Aí ele virou profeta, queridos. Não é a indumentária que vai fazer o profeta. A transformação do evangelho, ela não vem exteriormente. A transformação do evangelho, ela vem interiormente. O Espírito Santo, ele vai regenerando. Tem um poder regenerador que foi deixado para a igreja, que é o Espírito Santo de Deus. Quando você é regenerado, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que matava não mata mais, quem se prostituía não se prostitui mais, quem mentia não mente mais, porque há um poder regenerador na vida daquele que aceita a palavra de Deus. Então não adianta se transvestir de crente, botar paletó, botar gravata ou seu santarrão. Não adianta, queridos, que o dono da igreja, ninguém consegue enganá-lo. Ninguém consegue enganar o dono da igreja. E eu repito o que eu falei: o dono da igreja não é um pastor. O pastor apenas, ele está cuidando das ovelhas. É esse pastor. Porque tem uns pastores aí que se julgam dono da igreja. Aqui quem manda sou eu, só canta quem eu quero, só prega quem eu quero, aqui a mensagem sou eu que escolho. Meu irmão, é por isso que a igreja se transforma em uma confusão. Como é que o Espírito Santo vai trabalhar no meio da igreja? Como é que vai haver cura se o dono da igreja não é mais Cristo? Se o dono da igreja é o pastor, é o homem. Porque Colossenses 1,18 diz que ele é a cabeça da igreja.
Ele é a cabeça da igreja e nós somos os membros. Então paremos de loucuras, viu, irmãos? Aleluia! Igreja onde o pastor é o dono, eu estou longe. A não ser que eu falar, dar umas cajadadas nele. Amém, querido? Vamos voltar para a palavra. E como eles ouvirão se não há quem pregue? Aí o 15. E como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho da paz, de paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. Como eles pregarão se não forem enviados? Quando nós ouvimos essa palavra enviados, pela cabeça de muitos jovens, eu quero ser enviado, pastor, para fora do Brasil. Eu quero ser enviado, a África já não é mais bem vista, porque é muita dificuldade, mas eu quero ir para a Europa, eu quero ir para os Estados Unidos, queridos. Esses enviados, você pode ser enviado para o seu vizinho, você pode ser enviado para o seu papai, para a sua mamãe, você pode ser enviado para aquela pessoa que você conhece e está afastada dos caminhos do Senhor. Você pode ser enviado para aquela pessoa que trabalha com você e ainda não aceitou a Cristo. Este é o envio. Este é o chamado do Evangelho. Não é eu aceitar a Cristo e ficar sentado no banco da igreja. Eu estou salvo e os demais que esperem a sua oportunidade. Não. A igreja tem que se movimentar. A igreja precisa ganhar almas. As almas estão padecendo, as almas estão sofrendo, e a igreja tem que fazer a sua parte. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Está dando para você entender o teu chamado, querido? Está dando para você entender o que Jesus Ele quer de você? Está dando para você entender o teu chamado? Muitas pessoas, amados, que aceitam a Cristo. Eu aceitei a Jesus, agora eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu tenho um cargo na igreja, está tudo tranquilo. Eu passo na rua, não cumprimento ninguém, da direita nem da esquerda, porque agora eu sou santo, porque agora a minha cidadania é celestial. Não me interessa mais os outros. Você está errado, isto é hipocrisia. Evangelho, você tem que ser alguém que dissemine o Evangelho. Muitas pessoas são ganhas, amados. São ganhas pelo nosso testemunho. E o nosso testemunho tem que estar gravado na tábua do nosso coração. Muitas pessoas olham para nós. Eu quero esse Deus. Eu quero esse Jesus. Eu quero ser como Ele. E só há alguém para transformar o crente. É o Espírito Santo do Deus. Glória a Deus! Verdade, glória a Deus. Aleluia, Jesus! Se for para me aceitar a Cristo, irmãos, Aleluia, Jesus! Glória a Deus! e me tornar soberbo, mas eu não aceitar. E nós aceitamos, como Paulo diz em 1 Timóteo 2,5, que nós devemos ser como soldados. E o soldado, quando ele é enviado a uma batalha, ele é bem treinado. Ele sabe usar as armas. Ele passa por treinamento. Efésios 6 vai falar da armadura espiritual. Vai falar do capacete da salvação. Vai falar da couraça da justiça. Vai falar do cinturão da verdade. Vai falar dos pés que devem estar calçados na preparação do Evangelho. Vai falar do escudo da fé. E vai falar de quem? Da espada do Espírito. É, Deus. Esta aqui é a única arma de ataque. As demais são armas de defesa, fazem parte da armadura, mas a arma de ataque está aqui, olha, a palavra de Deus. Por isso eu perguntei, quem foi o crente que trouxe Bíblia? Quem é o crente que não tem vergonha da Bíblia? Porque hoje é bem prático eu ter a Bíblia no meu celular. É desculpa que dão. Mas o que o Senhor deixou foi isso aqui, olha. Meu Deus, aleluia. A palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que pregam o Evangelho de paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. Lá em Isaías 52, versículo 7, você vai ver que esta passagem que Paulo traz de lá para escrever aos Romanos
esta passagem lá está no singular. Ele vai anunciar um mensageiro. Alguém que vai anunciar a libertação do povo da Babilônia. Aqui, adaptando para o Novo Testamento, Paulo, ele vai colocar no plural. Veja bem, quão formosos são os pés dos que pregam o Evangelho de paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. Por que os pés, amados? Os pés na Bíblia, ela significa santidade. Veja bem, Isaías capítulo 6, aqueles serafins por cima do trono de Deus, quando o profeta lhe tem a visão, 2 asas cobriam o rosto, 2 voavam e com 2 cobriam quem? Os pés. Você vai ver Josué capítulo 5, versículo 15. Josué, antes de conquistar Jericó, certamente ele estava orando. Ele levanta a cabeça e tem um homem com uma espada na frente dele. Josué pergunta para aquele homem: quem és tu? Tu és dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele diz assim: eu vim como príncipe do exército de Deus. Tira as sandálias dos teus pés. Aleluia! Porque o lugar onde estás é santo. Êxodo capítulo 3, aquela visão de Moisés na sarça ardente. A mesma coisa. Tira a sandália dos teus pés. Livro de Apocalipse, você vai ver também. Há uma preocupação com os pés, porque os nossos pés, eles devem ser santos. São os pés que irão nos levar. São os pés que irão nos dirigir. São os pés que nos levarão nos lugares aonde Cristo quer que façamos a sua obra. Por isso os pés têm que ser santos. Paulo vai dizer: quão formosos são os pés. Meu Deus. Quão formosos são os pés. Aonde teus pés têm te levado? Aonde os teus pés têm te levado, igreja? Teus pés têm que ser santos. Você vai ver que Jesus Cristo, ele não vai lavar a cabeça dos apóstolos. Jesus Cristo não vai lavar as mãos dos apóstolos. Ele vai lavar quem? Quem foi, igreja? Não, mas fala como crente. Quem foi? Os pés, queridos. Ele vai lavar os pés dos apóstolos. Mostrando o quê? Mostrando santidade, mostrando humildade, que os nossos pés devem estar limpos na preparação do Evangelho, como o apóstolo Paulo fala em Efésios 6. Aleluia! Os pés têm que ser guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Outro elemento. Meu Deus, como o tempo passa rápido. Outro elemento que não pode faltar na igreja: o Espírito Santo do Deus vivo. Aleluia, Jesus! Fica de pé em nome do Senhor. Presta atenção. Em João 14, há uma promessa de que um Consolador ficaria conosco. Jesus Cristo, ele está anunciando ali a sua morte, mas ele deixa uma promessa de que o Consolador ficaria conosco. Quem é esse Consolador, igreja? Espírito Santo! Quem? Espírito Santo! Quando eu fizer uma pergunta, responda como crente pentecostal. Amém? Crente que não tem vergonha do Evangelho. Tem um monte de gente gritando na rua aí pela vitória do Flamengo. Um monte de gente aí rasgando a alma pela vitória do Flamengo. Nós estamos aqui para rasgar a alma na presença do nosso Deus. Tiremos toda a timidez. Porque quando éramos do mundo, nós também ficávamos como loucos pela vitória de Flamengo, Corinthians e outros times aí. Não é verdade? Mas hoje nós damos glórias a Deus pelo nosso Salvador. Aleluia! Então quando eu perguntar, respondam como crente pentecostal. Eu vou perguntar aqui: quem foi o Consolador prometido? Quem foi? O Espírito Santo! Glória a Deus. Aleluia! Jesus, ele vai se submeter à terceira pessoa da Trindade. Quem é a terceira pessoa da Trindade? O Espírito Santo! Amém. Veja bem, Mateus capítulo 3, versículo 13 em diante. Quando Cristo,
ele recebe o batismo de João Batista, que ele sai ali das águas. Quem veio sobre ele na forma corpórea de uma pomba? Quem foi? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Quem levou Cristo para o deserto para ser tentado por Satanás? Quem foi? O Espírito Santo. Glórias a Deus. Lucas capítulo 4. Jesus vai dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para curar os cegos, curar os doentes. Que Espírito foi esse? O Espírito Santo. Amém. Meu Deus, é forte. Quem deu forças para Cristo suportar o martírio da cruz? O Espírito Santo. Quem ressuscitou Cristo ao terceiro dia? O Espírito Santo. Quem levou Cristo à glória? O Espírito Santo. E quem Cristo mandou para estar com a igreja? O Espírito Santo. Glorifica que ele está aqui. Glorifica que ele está aqui. Glorifica que ele está aqui. Ele está aqui, o Espírito Santo. Ele está aqui nesta casa. Hoje tem cura. Hoje tem libertação. Hoje tem novos dias para você, amados. Porque ele está aqui neste lugar. O Espírito Santo do Senhor é o próprio Deus. Ele está aqui. Hoje, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. O apóstolo Paulo vai dizer, vai escrever 2 cartas responsivas à igreja de Corinto. E no capítulo 3, versículo 16 da primeira carta, ele diz assim: vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. Não sabeis vós que ele habita dentro de vocês? Deus, aleluia, Jesus. Eu não vou ficar igual aqueles homens. Olha para o lado, sacode, bate, toca. Não, olha para você um minutinho assim. Fecha teus olhos e imagina: Deus habita dentro de mim. Faz isso, igreja. Aleluia, Deus habita dentro de mim. É por isso que eu sou diferente. Pode o mundo me criticar, pode o mundo me apontar, pode o mundo criticar as minhas vestes, a maneira de eu falar, pode o mundo apontar o dedo e dizer que eu sou cafona, mas Deus habita dentro de mim. Eu sou templo do Espírito Santo de Deus vivo. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, mas Ele habita dentro de mim. É por isso que eu perdoo aquele que me fere. É por isso que eu esqueço as ofensas daquele que me fere. Porque o Espírito do Senhor habita dentro de mim. Habita dentro de mim, queridos. Faz esta análise desta noite. Libera perdão para aquele que te ofendeu. Libera perdão para aquela pessoa que falou mal de ti. Libera perdão para aquele feiticeiro, para aquele macumbeiro, para aquele que atrapalhou o teu casamento. Libera perdão, porque você hoje é templo do Espírito Santo de Deus. Ele habita dentro de você. Ele vai te dar vitória. Há um mundo melhor. Há um mundo melhor, aonde não haverá choro, aonde não haverá dor, aonde não haverá preocupação com contas, aonde não haverá preocupação com filhos. Há algo preparado para nós. O arrebatamento se aproxima. O Evangelho tem que ser pregado para que nós possamos santificar as nossas vidas. O Espírito Santo habita dentro de nós. Você crê nesse mistério? Você crê nesse mistério? O Espírito Santo, ele está aqui, irmãos. Você não está contemplando, mas esse lugar está repleto de anjos do Senhor. Aqui estão as carruagens de fogo. Aqui estão os querubins. Os anjos da guarda pessoal do nosso Deus estão aqui nesta noite. Você não está contemplando, mas com os olhos espirituais. O Senhor já está aqui com o seu exército. São miríades e miríades de anjos. Milhares e milhares e milhares. Hoje haverá cura neste lugar. Hoje haverá libertação neste lugar. Você que entrou aqui enfermo, você sairá daqui curado. Porque o Evangelho, ele tem a força, ele tem o poder da cura. O Evangelho do Senhor ainda surte efeito, queridos.
O Evangelho, ele é pregado e ele é poderoso. O Evangelho continua o mesmo. Podem os homens mudarem, alterarem conforme a sua vontade, mas quando ele é pregado com seriedade, quando ele é pregado com reverência, o Senhor vai, cura, salva, liberta, porque o nosso Deus, o nosso Jesus, que é a palavra vida, ele está aqui neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar o pastor Marcelo para fazer mais um louvor aqui, pastor. Pode ser, pastor. Eu vou estar chamando a igreja aqui à frente. Amados, se tiver alguém enfermo, alguém doente, alguém que não durma, alguém que sofra de depressão, dores de cabeça, pastor, tem alguma coisa errada na minha vida, eu estou tendo visões, vem aqui à frente. Vem aqui à frente, que o Senhor nesta noite, Ele vai mudar a tua história. O Senhor vai mudar a tua história. Pastor, o meu casamento desandou de um certo tempo, não sei o que está acontecendo. Queridos, vem com fé que o nosso Jesus, Ele é poderoso para curar. Ele é poderoso para salvar. Pastor, você vai estar louvando a Deus com a irmã Mara. E nós vamos orar pela igreja. Obrigado ao nome de Jesus. Oh, aleluia. Se tiver alguém aqui nesta noite para se reconciliar com o Senhor, se tiver alguém aqui para aceitar a Cristo, não perca tempo. Basta levantar a mão e vir aqui à frente. Aleluia. Preciso fazer muito mais do que tenho feito. Oh, aleluia. E você vai glorificando, você vai orando. Preciso falar dessa paz que pra mim eu tenho. Oh, glória. Que me leva alguém nesse amor que mudou minha vida. A igreja vai adorando. Amor das almas perdidas. Oh, aleluia. Preciso me apaixonar. Amar esta gente, não posso mais continuar. Preciso me apaixonar. Amar essa gente, não posso mais continuar. De repente, a eles preciso ajudar, mostrar meus olhos. Senhor, meu Deus eterno Pai, em nome de Jesus, na presença da tua vida, Pai, em oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, venha tirar, meu Pai, toda a mágoa, toda a tristeza, meu Pai, do seu coração. Que o Senhor entre agora na sua casa. Meu Deus, que o Senhor visite aquele homem. Que o Senhor venha quebrar, meu Deus, toda a frieza. Que o Senhor venha quebrar, meu Pai, toda a maldição. Todo o olho gordo, toda a obra do feiticeiro, do macumbeiro, contra o casamento desta mulher, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, do alto da cabeça, a planta dos seus pés, Senhor. Destruir, meu Pai, todo o mal, toda a corrente, todo aprisionamento, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Preciso me apaixonar. Amar esta gente, não posso mais continuar. Amém. Senhor, meu Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, o Espírito Santo, Senhor, venha abençoar, meu Pai, o teu filho. Senhor, venha encher, meu Pai, nesta noite, Pai, em nome de Jesus, Senhor, dá força para ele vencer as tentações. Ajuda o teu servo, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Senhor, Deus eterno, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te apresento, meu Pai, a tua igreja em braços de oração. Em nome de Jesus, Senhor.
Meu Pai, que nesta noite o Senhor comece a quebrar toda maldição. Que nesta noite o Senhor venha lançar por terra toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria. O Senhor venha lançar por terra, meu Pai, toda inveja, Senhor, contra, meu Pai, os teus servos, contra a tua igreja. Em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, Senhor, vai quebrando agora as correntes, vai quebrando agora as algemas. Se alguém aqui nesta noite, Senhor, comeu algo consagrado a demônios, se alguém aqui nesta noite comeu algo consagrado e não sabia, ou bebeu algo, em nome de Jesus, vai tocando nesta pessoa agora, vai quebrando, Senhor, vai desfazendo a obra do invejoso, vai desfazendo a obra do feiticeiro, vai desfazendo a obra, meu Pai, do macumbeiro, em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, pelo poder que há no nome de Jesus. Se tiver alguém aqui, Senhor, debaixo, meu Pai, de maldição, debaixo de palavras malditas que foram lançadas sobre esta pessoa, em nome de Jesus, eu te dou uma ordem agora, eu te dou uma ordem agora, que as algemas caiam por terra, em nome de Jesus, que as algemas sejam desfeitas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, Senhor, que todo atrapalho, Senhor, que todo atrapalho, Pai, em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, porque o teu sangue, Jesus, tem poder, o teu sangue tem poder, meu Pai, a tua palavra tem poder, a tua palavra tem poder, vai quebrando as algemas, vai quebrando, Senhor, vai quebrando, meu Pai, as correntes, vai quebrando em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, pelo poder que há no nome de Jesus. Anjo de Deus, passa a tua espada no mundo espiritual e vai trabalhando, Jesus, vai trabalhando, Jesus, vai trabalhando nesta noite, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eis que eu fecho a boca do leão, diz o Senhor, eis que eu fecho a boca daquele que tem se levantado, eis que eu fecho, porque fui eu que escolhi, fui eu que chamei, fui eu que chamei, fui eu que escolhi. E diz o Senhor, vou expandir, vou dar crescimento, que o homem não vai entender o que eu vou fazer, mas eu sou o dono da obra, diz o Senhor. Enquanto estiverem na minha presença, fazendo a minha vontade, eu farei coisas grandes. Aqui é apenas o início, diz o Senhor, mas eu vou soprar vossos nomes. Vou soprar e vou cumprir promessas que eu tenho feito, porque eu sou o Senhor, diz o grande e eterno Deus de Israel. Em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus. Queridos, tem alguém aqui nesta noite que deseja aceitar a Cristo como Salvador? Ou todos são lavados e remidos com o sangue do Cordeiro? Tem alguém aqui que deseja se reconciliar? Pastor, eu estou afastado dos caminhos do Senhor, mas eu quero me reconciliar nesta noite. Tem alguém aqui, amados? Tem alguém aqui nessa condição? Não? Não tem? Não tem? Todos são lavados e remidos com o sangue do Cordeiro? Se a trombeta soar meia-noite, nós iremos nos encontrar com o dono da igreja? Sim, irmãos? Sim, queridos? Hein? Não tem ninguém para se reconciliar, ninguém para aceitar Jesus? Então, aqui, eu agradeço a minha oportunidade. E que Deus abençoe poderosamente esta igreja. Receba a cura em nome de Jesus. Receba uma cura em nome de Jesus Cristo. Receba uma cura. Receba o seu milagre em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Recebe a paz na tua casa. Recebe a paz no meio da tua família. Recebe o renovo do Espírito Santo do Deus vivo. Porque nesta noite Ele está tocando do alto da cabeça a pedra dos teus pés. Ele está soprando aquela brasa no teu coração. Aquela brasa que estava se apagando. O Espírito Santo está soprando nesta noite. Está soprando, está te dando avivamento. Porque Ele precisa da tua boca. Continua pregando o Evangelho. Continua pregando o Evangelho da paz. Continua pregando o Evangelho das boas novas de salvação. Continua anunciando. Porque as boas novas de salvação, queridos, não é um carro, não é um apartamento, não é uma casa. As boas novas de salvação está em um mundo vindouro que Jesus Cristo vai estabelecer nesta terra. E somente os santos estarão com Ele.
Estas são as boas novas de salvação. Então que nesta noite você tenha esta certeza de que você é salvo, de que nós somos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos, pastores. Muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite.